A paz, irmãos, eu sou o Lutuli Akane, estou aqui num momento muito especial, junto com o pastor Maurício, indo para o monte, para o momento de oração da igreja do Tatuapé, e hoje a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouco sobre essa experiência. Obrigado aí, pastor, por receber, para a gente poder bater esse papo até no monte. Fala, povo de Deus, que alegria, que honra esse momento aqui, Lutuli, prazer estar com você. E já dá até para pensar num outro quadro, né? De carona com o pastor, né? De carona com o pastor, é um bom nome, hein? Um bom tema. Pastor, hoje é dia de oração no monte, a igreja está toda mobilizada para esse momento. Nós já vimos, eu não sei do latim qual é a palavra correta, mas há um bom tempo orando na igreja, tendo ali as experiências de oração, mas agora chegou a hora de ir para o monte. Por que ir para o monte, pastor? Bom, Lutuli, Deus colocou isso aí no meu coração na nossa última casa de oração, né? Esse ano nós estamos trabalhando lá na igreja com a casa de oração de maneira permanente, todos os meses, né? Nós temos uma casa de oração, é um momento onde a gente separa para buscar Deus em oração, com louvores, né? E na última casa de oração, de abril, a gente estava lá reunido na igreja para o final da casa de oração, já estávamos indo para o nosso último período, né? E Deus colocou isso aí no meu coração. A próxima casa de oração vai ser no monte. Então, convoca a igreja, chama todo mundo, incentiva, porque vai ser um momento especial, vai ser uma experiência totalmente diferente daquilo que vocês estão vivendo. Então, convoca a igreja, né, traz de novo isso que, infelizmente, pela correria, cada um tem a sua realidade. Aqui a gente está em São Paulo, uma cidade grande que é difícil, tudo é longe, tudo é complicado, mas para um pouquinho, chama todo mundo e vai para o monte, volta a essa prática, foi isso que Deus queimou no meu coração, né? Volta a essa prática, monte é lugar de intimidade, monte é lugar de separação. Então o Senhor me incentivou a isso e naquele momento eu falei, pronto, a próxima vai ser no monte. Terminou a casa de oração de madrugada, domingo de manhã eu já anunciei para a igreja que a próxima casa de oração seria então no monte e chegou o grande dia especial para a honra e glória do Senhor. E o monte ele também tira a gente da nossa zona de conforto, né? A gente se prepara para poder estar lá. Então a gente tem as várias experiências de oração, mas o monte ele nos leva para um outro ambiente, né? Ele tira as distrações. Então tem uma simbologia, uma importância muito grande e que ao mesmo tempo a gente pode olhar para a palavra, né? Na Bíblia a gente tem vários momentos ali de experiências de oração. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como que a Bíblia traz a experiência de oração ou de se separar para poder fazer esse momento. Lutuli, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente observa algumas passagens, né, que nos mostram essa prática na vida de homens de Deus, né, na vida dos personagens bíblicos, né. Eu olho em especial ali para o Antigo Testamento, em primeiro lugar, e nós temos aquele texto muito clássico, quando Moisés ele sobe no monte, e de lá ele volta, né, com os mandamentos, com as tábuas da lei. Então aquele momento foi um momento especial, um momento onde Deus deu um direcionamento que não foi só para aquele tempo, continua sendo uma realidade para as nossas vidas no tempo hoje. Foi algo precioso dado por Deus e foi no alto do monte. E claro, tem outras passagens, né, profetas que subiram no monte para orar também e buscar Deus, e lá tiveram experiências, direcionamentos, palavras fortes da parte de Deus para suas vidas. Isso é tremendo. E eu olho para Jesus, né, em várias oportunidades, Jesus indo ao monte, conduzindo também seus discípulos para um momento de oração, para um momento de intimidade com o Pai. Mesmo ele sendo Deus com o Pai, ele praticou essa atitude, né? Ele se separou, ele foi lá buscar, porque como você mesmo já falou aí, monte é esse lugar, monte é lugar de separação. Por que separação? Porque eu saio da minha rotina habitual, seja na minha casa, seja da igreja, e eu vou a um lugar especificamente fazer uma única coisa. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me apresentar diante do Senhor, eu vou adorar Ele. Não estou indo para o monte por nenhum outro motivo, se não for buscar a presença de Deus e tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então esse é o monte. Amém? Amém. Tem gente que nunca foi pro monte, ou que também olha assim pro monte e fala, nossa, tá tão longe da minha experiência, eu às vezes tenho dificuldade de orar antes de uma refeição, eu não oro todo dia, mas tem práticas no nosso dia a dia que já pode fazer com que a gente tenha essa experiência de oração. E aí o monte, a experiência de ir pro monte vai potencializar isso. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente também sobre essa experiência de oração, quanto que é importante pro nosso dia a dia orar. Olha, Lutuli, orar é o básico da vida do cristão, obviamente, né? Então, assim, quando a gente pensa em ser cristão, nós pensamos em vida de oração. A gente pensa que não tem como eu ser um homem ou uma mulher de Deus se não tiver uma vida de oração. Agora, quando nós pensamos na oração do monte, ela não é a oração mais forte ou mais poderosa, como alguns podem pensar ou imaginar. Pelo contrário, ela é uma oração, mas é
um momento diferente. E assim, por que a oração no monte ela se torna tão emblemática? Justamente por esses componentes que a gente falou aqui atrás. Uhum. Pô, eu não vou todo dia no monte, eu não vou toda hora no monte, eu não frequento toda semana o monte como eu frequento a igreja, não é a mesma oração que eu faço todos os dias na minha casa, é um momento diferente, é um momento onde eu me preparo para aquilo. E assim, nós vivemos num tempo hoje de grande correria, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, a gente está sempre dizendo o quê? Estou na correria, estou sem tempo, está apertado para mim. Então, o que acontece? Para ir no monte, você precisa se preparar, você precisa parar algumas outras coisas para que dê tempo de você fazer exatamente tudo aquilo que você precisa. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que homens e mulheres tiveram grandes experiências, isso me leva a querer estar no monte. E assim, a gente precisa voltar a fazer isso. A gente precisa, né, trazer algumas práticas de volta, né? Nossa vida piedosa ela precisa de um upgrade, digamos assim, tá? Ela precisa de um algo mais, e eu acho que o monte é justamente isso. Então para muitos, talvez até lá na igreja, vai ser o primeiro momento. Tem gente aqui no carro que vai ir pela primeira vez no monte, não é verdade? O Guilherme está aqui, meu filhão, vai fazer aí 8 anos, então é a primeira vez que ele vai subir no monte no momento de oração, e eu tenho certeza que isso vai ficar gravado pro resto da vida na mente dele. Mas tem gente com mais idade que também vai ser a primeira vez, e vai ser um momento diferente, onde as pessoas vão lembrar, aquele dia eu fui no monte, aquele dia eu orei assim lá no monte, aquele dia eu me apresentei diante do Senhor, Deus falou comigo, eu fui ministrado, eu tive uma oração atendida, respondida, um pedido da parte do céu, e isso foi extraordinário. Então assim, faz parte da vida do cristão, talvez tenha caído em desuso durante algum tempo, mas nós precisamos retomar, e também tem um pouco disso a respeito daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Amém. Vamos retomar algumas práticas, porque eu sou o mesmo Deus. Amém. E o Senhor contou sobre a experiência do Guilherme a primeira vez. Eu acredito que na infância, adolescência, o Senhor deve ter ido muito para o monte, ou algumas experiências, mas eu queria que falasse as memórias que o senhor tem um pouco sobre o monte. Como que foi, como é que o senhor, o que o senhor guarda dessas experiências, e eu também contasse um pouco dessas histórias, né? Monte também certamente tem história. Hoje a nossa ida para lá vai ter história para a gente poder contar depois. O que o senhor se recorda dessa experiência? Lutuli, eu tenho convicção que a primeira vez que eu subi no monte eu era criança. Agora eu não me recordo qual foi essa primeira vez, tá? Porque eu era pequeno, com certeza, tem muitos anos, mas subi com a minha família, né? Meu pai é pastor, então ali com a turma da igreja toda, e ali começou a minha rotina lá na minha cidade natal, lá em Bagé. Lá tem o Morro da TV, que a gente fala, né? Na verdade é mais de um monte, e a gente foi muitas vezes lá como igreja do Senhor, e essa é a minha lembrança, cara. Eu tenho lembrança ainda que a gente subia, que era de noite, que era frio, porque no sul é muito frio, então fazia frio lá em cima, mas nada parava aquele movimento, nada impedia homens e mulheres de Deus, independente da idade, de subir para orar, para se apresentarem diante do Senhor, né? E assim, cara, eu tenho várias experiências onde pessoas foram batizadas com o Espírito Santo no Alto Monte, né? Eu tive, depois já na minha adolescência, confirmação de chamado, mais uma vez, no Alto do Monte. Então, assim, curas já vi acontecer instantaneamente no monte. Tem aquela experiência que, cara, quase todo cristão já passou por ela, ver gravetos lá, né, em chamas no alto do monte, enquanto a gente tinha, né, o poder de Deus. Tem uma outra experiência extraordinária, cara, que eu me lembro que uma vez a gente subiu no monte para uma vigília de oração já na minha adolescência, e, rapaz, a lua parou, ela ficou exatamente em cima de nós a madrugada toda. A gente subiu no monte, né, final da noite ali para virar a madrugada mesmo, e desceu de lá, já estava amanhecendo o dia, e a lua não se movimentou. E assim, a lua, ela muda de lado, né? A Terra está se mexendo, então a lua, ela muda de lado, mas naquele dia a lua parou. Isso foi extraordinário. E eu lembro de algo que um amigo falou naquele dia, quando todo mundo, você viu que a lua não mexeu? Você viu que a lua não mexeu? E esse amigo falou assim, ó, eu sinto algo no meu coração. Deus parou a lua, que é um dos astros luminosos, não é verdade? Ele falou, Deus parou a lua para que ela contemplasse aquilo que Deus estava fazendo nessa noite nas nossas vidas. Então isso foi extraordinário, isso foi tremendo. E eu guardo essas lembranças e algumas outras, né? Tem as histórias engraçadas também, a gente guarda elas, e tudo é bênção, tudo serve para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que essa experiência de hoje, ela vai trazer crescimento, não só para mim, Maurício, mas para toda a igreja do Senhor, para nós que estamos aqui, para os irmãos e irmãs que estão se dispondo a ir ao monte, subir lá para buscar o poder de Deus. Nós vamos ser abençoados e impactados com aquilo que Ele tem para nós. Eu tenho convicção glória a Deus. Disso. E está chegando já perto do monte, então o que o senhor faz um pouco também da expectativa, né? Acho que quanto mais perto a gente vai chegando, o coração vai ficando
aí aquecido, o senhor como pastor da igreja, com certeza tem mais coisa aí. Como é que tá a sua cabeça e seu coração, pastor? Eu estou muito feliz porque, como a gente já falou, a gente vem nesse movimento de casa de oração e nós estamos progredindo na nossa casa de oração. Progredindo em que sentido? Em sentido de tempo que nós nos reunimos. Nós começamos com 4 horas, já estamos chegando a 8 horas de oração na nossa casa de oração e a nossa expectativa é até o final desse ano de 2025 bater 24 horas de oração no nosso período de casa de oração. E eu estou feliz porque a igreja tem respondido a esse chamado, a igreja tem respondido aos convites, às convocações, e hoje, cara, eu estou vendo todo mundo falar, eu vou, e eu estou com uma grande expectativa para chegar agora lá no nosso ponto de encontro, para ver os irmãos, para, né, de alguma maneira, ver a quantidade de gente que foi tocada por esse chamado, por esse apelo, e está indo lá, e isso é magnífico, isso é extraordinário, cara, eu estou muito animado, né, a gente vai lá para cima, claro, com um cronograma na nossa mente, no nosso coração, a respeito das orações que vamos fazer, dos louvores que vamos entoar, da palavra que vamos meditar, mas mais do que aquilo que eu espero, eu tenho uma convicção. Deus vai nos surpreender. Amém. Deus vai ministrar situações no meu coração e no de cada um, que elas são totalmente pontuais, totalmente específicas, e nós vamos descer de lá cheios de Deus, nós vamos descer de lá renovados, fortalecidos, e vai ser incrível para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor, muito obrigado por esse papo. Eu queria que a gente terminasse com uma oração. Antes de orar. Fala, pastor. Cara, eu preciso te contar uma história engraçada. Então vamos lá. Nossa, muito bom. Então, pode ser? Pode, claro. É uma história muito engraçada. Essa faz parte daquelas fábulas do evangelho. Ela não é minha, tá? Mas é as histórias dos crentes. Rapaz, uma vez a turma se reuniu para subir no monte, e geralmente no monte tá meio geladinho, tá meio frio, né? E a turma tava lá, a gente tá levando blusa aqui também, a turma levou um monte de blusa. Opa, tinha um buraco aqui, desculpa aí, né? A turma levou casaco e de repente o fogo cai lá em cima do monte, aquele poder, aquela glória, começa a andar, se mexer, cantar. Rapaz, e deu calor em alguns, e uns foram tirando as blusas, deixando no cantinho, e alguém tirou a blusa, cara, e jogou em cima de uma moita de árvore, de um toco, né? Alguma coisa nesse sentido aí, e deixou a blusa debruçada lá. E aquela blusa ficou lá, e de repente um outro irmão, rapaz, começa a orar por todo mundo, impondo as mãos, e ele vai até aquela pessoa, que na cabeça dele era uma pessoa, impõe as mãos sobre aquela blusa e começa a orar: Senhor, abençoa o teu filho que está aqui de joelho, quebrantado, clamando, sê com ele, responde a oração dele. Rapaz, e alguém gritou de longe: é o toco! Mas estava avisando o irmão que aquilo ali não era uma pessoa de joelho, era o toco, mas não tinha luz no monte. E aí ele: Senhor, seca o irmão toco, Senhor, renova o irmão toco, abençoa o irmão toco, Senhor. E aí virou uma risada só para aqueles que viram, né? Mas o irmão estava tão cheio de Deus que a experiência passou, né? Eu não sei se hoje vai ter alguém orando pelo toco isso aí, ou não. Fica a dica. Com história engraçada ou sem história engraçada, nós estaremos lá para honrar a glória do Senhor. Graças a Deus, pastor. É isso, a experiência fica marcada, né? Quando a gente se aproxima do Senhor, quando a gente busca a presença dele, a gente sai marcado, e as experiências elas vêm para fortalecer, para nos aproximar de Deus, e fazer com que a gente desfrute e busque mais ele ainda. Vamos terminar com uma oração então, pastor? Amém. Pode fazer uma oração, por favor? Amém. Senhor Jesus, nós queremos te dar graça por esse dia, por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer também pela vida de todo mundo, Deus, que de alguma maneira está assistindo esse vídeo e sendo abençoado, Pai. Que a tua boa mão de poder continue estendida sobre a vida de todos, Pai. Senhor, nós oramos por essa subida ao monte, continua nos guardando, continua nos protegendo, bem como todos os irmãos que estão se deslocando para cá. Nós temos uma noite extraordinária, Pai, e que sejamos por Ti renovados, abençoados, curados, Pai, em nome de Jesus. E que essa mesma unção, Senhor, que o Senhor já está derramando sobre as nossas vidas, venha sobre a vida de todos que estão nesse vídeo conosco, Pai. Toca na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua unção sejam realidades na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastor, pelo papo. Valeu, Lutuli. Valeu, galera. E aí, galera, obrigado aí por acompanhar esse momento. E assim, siga as nossas redes sociais da Igreja do Tatuapé, acompanhe a nossa programação, tem conteúdo para jovem, para adolescente, tem culto, tem você e sua família dentro da Igreja do Tatuapé, é sempre bem-vindo, então não perca essa oportunidade, segue o nosso canal e acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço, pessoal!